Muito bem. Hoje, então, vamos dar sequência à série Mais Perto Quero Estar, aula de número 3. E gostaria de começar a aula de hoje com... Primeiro fazer um disclaimer aqui que é uma aula, tá, irmãos? Então, não é uma pregação. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, em algum momento, algum ponto que não ficou muito claro, enfim, se surgir alguma questão que os irmãos acham importante desenvolver um pouco mais, só levantar a mão e a gente vai atender aí conforme as necessidades que vão aparecendo, tá bom? Mas vamos começar então com um exercício de imaginação, que eu já vou avisando que não é um exercício de imaginação dos mais agradáveis. Então imagine que você acordou um belo dia, sentindo-se muito indisposto, sentindo dores, enfim, algum tipo de enfermidade está te incomodando e você está sentindo que isso não está legal. E aí, inicialmente, você acredita que é só um mal-estar, né? É só um incômodo que você está sentindo. Até lembrei agora de uma frase que eu vi na internet esses dias, que se você acorda depois dos 40 sem sentir nenhuma dor, é porque você está morto. Mas, enfim, suponhamos que é uma coisa grave, que você está sentindo que é uma coisa muito grave, e aí passou um dia, você não se recuperou, você não se sentiu bem, então você vai ao médico, você acha que ali chegou o momento de você ir ao médico. E quando chega lá, o médico te dá a alarmante notícia de que a sua condição é grave. Você achando que era só uma coisinha e de repente o médico fala, olha, a sua situação é grave. E diante disso você questiona o médico sobre as possibilidades de reverter aquele quadro. Imagine que o médico fala para você, olha, se você não mudar o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, te restam poucos meses de vida, porque você não está bem. E aí você, bom, então o que eu tenho que fazer? E aí o médico vai te dar uma série de coisas, olha, você precisa fazer exercício físico, a sua alimentação tem que mudar, tem que beber mais água, enfim, essas coisas que a gente está acostumado já a ouvir, boas noites de sono, etc. Se essa fosse a condição para você preservar a sua vida, qual é a sua primeira reação? Adotar aquelas disciplinas que o médico mandou você fazer? A resposta parece evidente, que todo mundo quer preservar a sua vida, todo mundo quer viver um pouco mais. Então, para assegurar a continuidade da sua vida, por mais desafiador que seja adotar aquilo que o médico lhe disse, você vai fazer. Afinal de contas, aquilo ali é uma condição para que você continue vivo. E a gente sabe, irmãos, que cedo ou tarde todos nós teremos de enfrentar a morte. Afinal, a palavra de Deus nos ensina que toda a humanidade é como a erva do campo, toda a sua glória é como a flor da erva. Hoje existimos, amanhã desaparecemos. Mas a palavra do Senhor também nos diz que a palavra de Deus permanece para sempre. E essa palavra não apenas revela, muitas vezes, que nós estamos trilhando um caminho de morte, assim como o médico da ilustração, mas a palavra também nos guia em direção a uma disciplina que conduz à vida. Se o médico ele te dá a má notícia e ele também te dá uma orientação do que você tem que fazer para preservar a sua vida, a palavra de Deus, por vezes, também nos mostra um caminho que nós estamos seguindo que é um caminho errado e nos dá uma outra forma de olhar a vida, uma nova perspectiva e nos aponta disciplinas que nós temos que fazer para que sejamos capazes de reverter aquele quadro. Trata-se, então, de uma disciplina que deve ser observada e praticada por todos aqueles que foram salvos por Cristo, o qual concede aos seus filhos a cura definitiva para a enfermidade terminal que todos nós temos, que é o pecado. Então, assim, aqueles que receberam essa cura, aqueles que receberam a purificação dos seus pecados, eles precisam viver em disciplina. Conscientes de que a vida é passageira, mas aquele que representa não apenas o início de uma experiência terrena, mas que está conosco até o fim, que é Cristo, Ele há de nos sustentar até o fim. Então, nós precisamos ter disciplina, sabendo que não se trata apenas de preservar essa vida, mas também a próxima. E é sobre isso que trata a nossa lição de hoje, a busca pela disciplina.
Nas lições passadas, nós vimos que a vida do cristão não pode coexistir com uma vida de pecado. Afinal, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Logo, aquele que diz ser um cristão fiel, mas não milita contra o pecado, que não luta para vencer os seus desejos, as suas paixões, aquele que diz que é um seguidor de Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, não vive em disciplina de acordo com a palavra de Deus, é um mentiroso, segundo João, e a verdade não habita nele. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que somos salvos pela graça, mas aquilo que nós fazemos diz muito a respeito da nossa salvação. Por isso, na aula de hoje, vamos falar sobre a busca pela disciplina, a disciplina que nos fortalece na luta contra o pecado. Então, o nosso objetivo hoje é que sejamos encorajados, meus irmãos, através da palavra de Deus, a viver uma vida disciplinada, na busca de santidade, por uma vida piedosa. Amém? Peço que você abra então a palavra de Deus em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 13. Primeira Pedro, capítulo 1, todos acharam? A partir do verso 13, então, peço que você acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto: Por isso, preparando o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como o prata ou o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, pela qual somos orientados, Senhor, edificados, o meio pelo qual o Senhor escolheu se revelar a teu povo e deixar, Senhor, para nós as instruções de como viver uma vida que te agrada. Venha nos moldar, Senhor, para que o nosso viver venha refletir o caráter de Cristo e que assim, Senhor, a nossa vida, não só de palavras, mas também em ações, possa glorificar o teu santo nome. Me use, Senhor, nessa manhã para falar com a tua igreja. Apesar de mim, das minhas limitações, Senhor, que seja um momento de edificação para cada um de nós e também de glorificação para o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, diferente do apóstolo Paulo, que é quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, Pedro não escreve a sua carta para uma igreja específica.
mas ele escreve a um grupo de cristãos que lá no comecinho do capítulo 1 ele chama de forasteiros da diáspora. Esses irmãos na fé haviam sido dispersados por toda a região da Ásia Menor, região que hoje corresponde ao território da Turquia. Então Pedro identificou que esses irmãos, esses cristãos, estavam sendo perseguidos, eles estavam enfrentando severas perseguições por parte de romanos e gregos que ali viviam. E essas hostilidades que eles sofriam incluíam desde discriminação, atos violentos, escárnio, zombaria e, em alguns casos, até a própria morte. Então, por isso, a ideia de Pedro é buscar encorajar os seus irmãos na caminhada da fé, lembrando os seus irmãos da viva esperança que receberam por meio da ressurreição de Cristo, a herança reservada nos céus para todos os santos, protegida pelo poder de Deus. É o que diz o capítulo 1, versos 3 a 5. E Pedro também vai alertar esses irmãos que o sofrimento que eles estavam enfrentando naquele momento não significava que seguir a Cristo era um erro ou que eles deveriam desistir da sua caminhada. Muito pelo contrário, sofrer por causa de Cristo confirmava a identidade deles como cristãos. Então Pedro diz, olha, não se surpreendam com essas provações, já que o próprio Cristo, que é o Senhor de vocês, enfrentou hostilidades em seu ministério terreno. Então, a perseguição não era um ato que veio para desanimar os cristãos ou para, enfim, como um sinal de que o que eles estavam fazendo era errado. Muito pelo contrário, era uma confirmação da fé que eles tinham, porque assim como o Senhor deles havia sido perseguido, eles também iriam enfrentar perseguições, e essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. No Sermão do Monte, por exemplo, Cristo diz, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. E Pedro está lembrando isso para os seus irmãos, olha, tenham coragem, não desanimem, porque a viva esperança que chegou até vocês mediante a vida de Cristo não pode ser abalada, mesmo em circunstâncias tão desfavoráveis quanto essa que vocês estão vivendo. Então é nesse contexto que Pedro vai afirmar, lá nos versos 6 e 7, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essas provações, na verdade, serviam para evidenciar esse valor genuíno da fé deles. Então, assim, Pedro diz que seus irmãos deveriam permanecer firmes, conscientes de que o alvo da fé é a salvação de suas almas, versículo 9 do capítulo 1. E essa salvação foi profetizada no passado por profetas que profetizaram sobre uma graça vindoura, sobre uma obra de redenção que não aconteceria no tempo deles, mas que aconteceria no futuro. E eles, aqueles cristãos que estavam vivendo naquele momento, os destinatários da carta de Pedro, estavam naquele contexto. Essa graça salvadora havia sido revelada a eles por meio do ministério de Cristo. Então Pedro está dizendo, olha, não desanimem, porque aquilo que foi profetizado no passado se manifestou em vocês através do ministério de Jesus. Uma obra que é tão maravilhosa, essa obra de redenção, que Pedro diz que os próprios anjos desejam contemplar essa obra. Essa graça salvadora que foi profetizada outrora e que agora foi revelada àqueles cristãos através da pregação do Evangelho. É o que Pedro diz aí do verso 10 até o verso 12, que essa revelação da viva esperança da salvação por meio de Cristo Jesus deve ser o maior motivador da caminhada deles, da constância e da disciplina espiritual daqueles cristãos. E é esse o contexto que permeia o nosso texto base. Então, após considerar essas coisas, encorajar os irmãos, é que Pedro diz, por isso, preparando o entendimento de vocês, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele inicia essa sessão com uma exortação direta, né? Preparando o seu entendimento. Se a gente fosse traduzir literalmente do grego,
ficaria algo mais ou menos como cingindo os lombos do vosso entendimento. Algumas versões mais antigas até trazem isso, né? Cingindo os vossos lombos com o entendimento, sejam sóbrios. Isso porque a expressão cingir os lombos remete à preparação de alguém para o trabalho, ou para a batalha, ou para alguma situação que exigia mais mobilidade. Na cultura daquele tempo, era comum que as vestes fossem maiores, né? Que fossem até o chão, ou pelo menos até abaixo do joelho. Então, quando havia alguma necessidade de trabalho, de fuga, ou de andar longas distâncias, eles subiam as vestes com o cinto aqui, ajustavam as vestes para que elas ficassem um pouco mais para cima, de maneira que eles tivessem mais mobilidade. Então, aqui Pedro usa essa imagem para chamar os crentes a ajustarem as suas mentes, a se prepararem para uma batalha que não acontece no físico, mas na mente. Então, por isso, eles têm que preparar a mente com sobriedade e foco espiritual, para que eles sejam capazes de resistir ao momento do qual eles estão passando. Então, a sobriedade que ele menciona no texto não se refere apenas, né, a gente pensa em sóbrio, só aquele que bebe quando não está bêbado, né? Então ele está sóbrio. Mas ele não se refere aqui somente a essa sobriedade, mas essa sobriedade aqui diz respeito a uma vigilância espiritual. Algo semelhante ao que Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, quando ele orienta os cristãos a ter uma mente renovada. A ideia é a mesma, renovem a mente de vocês, mudem a maneira de vocês pensar, preparem o entendimento de vocês para que vocês vivam a vida de Cristo. Vocês receberam uma nova vida, uma nova disposição de vida, e isso inclui a maneira de vocês pensar. E isso implica rejeitar os desejos e as paixões desordenadas desse mundo, pois mesmo que de maneira inconsciente, elas distraem o cristão da verdadeira esperança. Esperança essa que não é fundamentada em circunstâncias terrenas ou naquilo que é passageiro, mas na graça que será trazida na revelação de Jesus Cristo, como diz o texto. É uma esperança escatológica que fala a respeito de um futuro. O John Piper desenvolve muito esse assunto, falando sobre a espera da graça futura, aquilo que ainda não foi revelado, aquilo pelo qual nós também esperamos, a manifestação de Cristo nesse mundo quando Ele vier em glória. Então, Pedro está dizendo, olha, mudem a maneira de vocês pensarem. Aquela maneira que vocês pensavam antes não cabe mais a vocês, uma vez que vocês receberam a revelação de Cristo. A esperança de vocês agora não é nessa vida, mas na próxima, naquilo que há de vir. Logo, a santidade, meus irmãos, o processo de santidade, o que Pedro está mostrando para nós aqui, é que ele começa na mente. O processo de transformação começa na nossa mente, de maneira que nós precisamos disciplinar a mente, e Pedro está falando isso para os seus leitores, para que eles sejam capazes de discernir o que é eterno e o que é transitório, no que vale a pena gastar a vida e no que não vale a pena gastar a vida. A disciplina espiritual requer vigilância para evitar o conformismo com esse mundo, muito mais também para nós hoje, em um mundo que a nossa sociedade promove tantas distrações e desejos egoístas. Os cristãos são chamados a manter a mente fixa na promessa de Cristo. Assim como um atleta, né, que se disciplina, e veja, nenhum atleta, por pior que seja a condição dele, nenhum deles se prepara para ficar em último. É ou não é? Você já conheceu aí algum jogador de futebol, algum atleta que deu uma entrevista e falou, não, eu estou me preparando muito para ficar em último. Faz sentido isso? Não faz. Então, assim como um atleta que ele se disciplina, ele muda a sua maneira de pensar a vida, e agora ele se condiciona totalmente para aquilo que ele vai, para a sua competição, para o seu esporte, seja lá o que for, assim também nós temos que disciplinar nossa vida, disciplinar o nosso entendimento, para que, de uma maneira ordenada e com a mente transformada, nós sejamos capazes de começar o processo de santidade, da busca por disciplinas espirituais. Buscar a santidade com um olhar fixo no nosso prêmio, a herança que há de vir quando este mundo for transformado pela vinda de Cristo. Então, Pedro alerta seus leitores
de que eles não devem mais viver como viviam antigamente, com as suas paixões carnais, porque isso é uma ignorância, e ele ainda está usando a figura da mente. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Partindo do princípio que seus ouvintes foram batizados e, portanto, nasceram de novo, Pedro se refere então a eles como filhos obedientes, porque eles receberam essa nova filiação em Deus, agora não mais filhos apenas de pais terrenos, mas filhos de um Pai celestial que deu a eles uma nova vida. A obediência mencionada por Pedro, ela entra em contraste com a ignorância da vida anterior, com essa vida nova que nos foi revelada por meio de Cristo. Então, se a nova vida é baseada no entendimento, o modo antigo de viver é marcado por ignorância. Antes de serem regenerados, eles eram escravos das paixões do mundo, mas agora, como filhos de Deus, eles devem demonstrar a sua nova identidade por meio da submissão à vontade de Deus, de maneira que o viver do cristão venha a refletir o caráter de Deus. E essa não é, meus irmãos, uma obediência legalista, não é obedecer pela obediência, não é buscar a disciplina pela disciplina, não. Essa obediência é fruto, é resultado de um coração transformado pela graça. O que Paulo fala lá para os romanos? Ele diz, olha, graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração essa nova forma de viver, que é em Cristo Jesus. Então, uma vez libertados do pecado, não somos mais escravos do pecado, Paulo diz para eles, mas agora somos o quê? Servos da justiça, é o que ele vai dizer. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo, olha, vocês não são mais escravos do pecado, entretanto, vocês têm outro Senhor. E esse Senhor é Deus. Então, agora, vocês são servos da justiça. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós não recebemos um chip, né? Não é uma lavagem cerebral que, tipo assim, não, agora todas as suas disposições da vida vão ser para a santidade. Quem dera fosse, seria ótimo, né? A gente não recebe ali uma espécie de Matrix, né? Onde a gente entra numa outra realidade e a gente começa a ver tudo diferente. De início, muita coisa muda, porque nós somos impactados pela palavra de Deus. Mas existem coisas no profundo do nosso coração, da nossa mente, que vão demorar muito tempo para que sejam mudadas em nós e para que elas mudem, para que elas sejam transformadas. Isso exige de cada cristão a disciplina. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses 4, o texto que nós lemos do começo, olha, tudo que for bom, de boa fama, tudo que for verdadeiro, tudo que é justo, que isso ocupe o quê? A mente de vocês, o pensamento de vocês. É uma coisa que a gente tem que buscar, você percebe? Não é uma coisa que vem assim do nada, por osmose. Nós precisamos buscar, é uma prática. É o que Pedro está dizendo, olha, se vocês são filhos obedientes, vocês não podem mais viver conforme a vida que vocês tinham no passado. Vocês precisam ter disciplina. A disciplina que visa uma vida piedosa e uma busca por santidade, ela começa na mente, sim, como nós já falamos, mas ela se manifesta em ações. É como, né, quem tem filho pequeno sabe disso. Às vezes a gente tem alguns comportamentos, algumas manias, e a gente observa isso nos nossos filhos, eles repetem a mesma coisa que a gente faz. Às vezes até coisas que a gente não gostaria que eles repetissem. Na verdade, geralmente eles só repetem aquilo que a gente não gostaria que eles repetissem, né? Mas enfim. Tendo feito esse parêntese, nós também somos chamados, meus irmãos, a refletir o caráter de Deus em nossa conduta diária. E isso exige disciplina para mortificar os desejos da carne e alinhar nossos valores com os valores do reino, seguindo o exemplo daquele que nos chamou. O nosso Pai é santo e o desejo dele é que os seus filhos também sejam santos. É isso que Pedro vai dizer na sequência. Olha o que ele vai dizer. Pelo contrário, verso 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Pedro fundamenta esse chamado à santidade, esse chamado à disciplina espiritual,
ele fundamenta isso no caráter de Deus. Aqui ele joga o nível lá em cima. Ele está falando, olha, se vocês em algum momento pensaram que já que era salvo pela graça, e que isso iria isentar vocês de viver em santidade, não. Porque se o pai de vocês é santo, vocês têm que refletir o caráter do pai de vocês. E ele aqui menciona o texto de Levítico, quando diz, sejam santos porque eu sou santo, palavra do próprio Deus. E essa citação que ele faz de Levítico aponta para a continuidade da aliança de Deus com o seu povo, falando sobre uma santidade que não é apenas um ideal moral, não é apenas um conjuntinho de regras que a gente tem que seguir, mas é uma exigência para aqueles que pertencem ao povo de Deus, independente das circunstâncias. Pedro está deixando claro para os seus irmãos que não é porque os seus leitores estavam enfrentando perseguições que isso os isentava da responsabilidade de viver em santidade. Ele desenvolve esse assunto melhor no capítulo 2. Por exemplo, se a gente ler aqui o que ele diz do verso 11 até o verso 17 do capítulo 2, veja o que ele vai dizer. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de quem? De Pedro? Não, é a vontade de Deus, que pela prática do bem, olha a prática aí de novo, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são, livres em Cristo. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Podia ser mais fácil, né? Mas não é. Ser servo de Deus tem suas responsabilidades, e Pedro está mostrando isso aqui para os seus irmãos. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Logo, o chamado à santidade independe de circunstâncias. O cristão deve ser santo, assim como é santo aquele que o chamou. Não é que o cristão deve ser como Deus em sua divindade, mas que eles devem seguir o exemplo deixado por Jesus em sua encarnação. É por isso, meus irmãos, que lá no Gênesis, na criação, só existe uma parte da criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que somos nós. E através da obra de Cristo, essa imagem passa a ser uma obrigação para cada um de nós, refletir esse caráter divino através do nosso viver, da nossa existência, das nossas práticas. Veja quantas vezes que Pedro menciona que a prática, façam o bem, pratiquem boas obras. Porque, como eu disse, embora o processo de santidade comece na cabeça, ela se manifesta em ações. Ninguém pode dizer que é santo se as suas práticas dizem o contrário. A santidade exige disciplina porque, por natureza, nós ainda lutamos contra o pecado que habita em nós. Não à toa, Paulo vai dizer em uma de suas cartas, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu tento não fazer, que eu luto para não fazer, esse eu vivo fazendo, porque essa é uma luta constante. Nós somos salvos pela graça, mas essa salvação que nós recebemos nos chama a uma vida transformada, alinhada com o caráter de Deus. É o que Paulo vai afirmar lá em Filipenses 2, onde ele vai dizer que nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto realizar. A disciplina espiritual, meu irmão, como leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os santos, enfim, coisas que a gente vai estudar mais para frente, esses temas de maneira isolada,
Essas disciplinas, elas são meios de graça que Deus usa para moldar o nosso caráter, para moldar quem nós somos, nossas paixões, a nossa velha disposição de viver. As disciplinas espirituais servem para isso, para nos moldar com vistas ao aperfeiçoamento, obtendo o alvo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Assim como Pedro encoraja, meus irmãos, os cristãos a viverem em santidade no meio das provações que eles estavam vivendo, hoje nós também somos chamados a nutrir essas disciplinas como resposta à graça de Deus que nos foi revelada por meio de Cristo. Meus irmãos, a gente poderia dizer, olha, mas a gente vive em circunstâncias tão diferentes, né? Poxa, que pena, né? A gente vive num mundo tão tecnológico, com celular, rede social, poxa, que bacana, né? Streaming para ver filme. Então, acaba que não sobra muito tempo mesmo, né, para exercer as disciplinas espirituais, porque a gente vive nesse mundo de distrações, e mesmo assim eu nem peco. Os filmes que eu vejo é tudo filme gospel. Deus não está morto, Quarto de Guerra, enfim. E aí você pensa, não, eu estou nutrindo a minha vida espiritual, porque eu estou assistindo filme gospel, eu vejo pregação no YouTube. Meu irmão e minha irmã, a vida de santidade é uma relação sua com o próprio Deus. Assistir pregação no YouTube, meu irmão, não vai fortificar, não vai nutrir a sua vida com Deus, porque o que nutre sua vida com Deus é a sua comunhão com o Senhor. Você pode ouvir pregação do YouTube a semana inteira. Isso não é suficiente para nutrir a sua vida com Deus se você não tem intimidade com o Senhor. Ouvir pregações, ouvir podcasts de crente, ouvir música gospel, isso não traz nenhum aprofundamento espiritual se você não tem comunhão pessoal com o Senhor. Você pode aprender mais, você pode compreender melhor a palavra de Deus, mas a sua intimidade com Deus é entre você e o Senhor. Para um cristão autêntico, a busca pela disciplina, por uma vida piedosa, ela não é opcional. O autor dos Hebreus vai nos alertar, meus irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Se isso não te causa arrepios, eu desisto. Meus irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se a santidade não é um alvo na sua vida e na minha vida, você corre o sério risco de não ver o Senhor. E Pedro continua a sua exortação, e ele vai dizer, e se vocês invocam como Pai, cara, Pedro só vai piorando a nossa situação. Ele vai dizer, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ele vai continuar aqui a sua exortação, e conforme ele continua, o assunto vai ficando cada vez mais sério e mais profundo. E aqui ele fala sobre a responsabilidade de cada cristão em sua maneira de viver. E aqui ele conecta duas verdades. Primeiro, que Deus é o nosso Pai. Ele é acessível, Ele é amoroso, Ele é um Deus que ele é relacional e nós podemos nos achegar diante dEle, invocando Ele como Pai. Não é isso? Se vocês invocam como Pai, isso é uma possibilidade. Deus é o nosso Pai, nós podemos invocar. Agora, a segunda verdade sobre Deus é que Ele também é nosso juiz, santo e imparcial, e é essa a razão do temor. O temor a Deus, Pedro está dizendo aqui, não é um medo, não é servir por medo, mas é um respeito reverente e profundo que flui do entendimento do Deus santo que Ele é, da sua santidade, da sua justiça. Embora sejamos salvos pela graça mediante a fé, como Paulo diz na carta aos Efésios, nossas obras não são irrelevantes, porque elas evidenciam a autenticidade da nossa fé. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então Pedro está dizendo aqui, olha, que esse temor santo, porque vocês servem a um Deus que é santo, esse temor aqui não é para você se distanciar de Deus, porque ele começou dizendo, vocês podem se chegar a Ele chamando Ele de Pai. Mas esse temor é para que os cristãos, para que seus ouvintes vivam com responsabilidades,
conscientes de que cada palavra, que cada ato, cada atitude, cada pensamento, cada gesto, tudo isso será julgado por Deus. Não é porque nós somos salvos como filhos de Deus que nós escaparemos do julgamento de Deus. Todos nós seremos julgados por causa de nossas ações. O próprio Jesus é quem diz: digo a vocês, no dia do juízo, as pessoas darão conta de cada palavra inútil que proferiram. Logo, o temor deve gerar em cada um de nós, em cada coração, o senso de responsabilidade pelos seus atos, por aquilo que está fazendo. E, além disso, Pedro também vai usar a expressão peregrinação, né? Durante a peregrinação de vocês, descrevendo aqui a vida cristã. E isso, mais uma vez, reforça para os seus leitores a ideia de que eles estão nesse mundo de passagem. Esse não é o mundo deles. Eles são peregrinos, seja literalmente, já que a maioria dos seus leitores não estava na sua terra natal, ou no sentido espiritual, já que essa não é a nossa pátria. Eles não deveriam esmorecer por causa da perseguição e hostilidades que sofriam, porque, embora estivessem passando por tribulações nesse mundo, eles são peregrinos e está reservado para eles novos céus e nova terra. Como forasteiros e peregrinos, como ele se refere lá no texto que nós lemos, no verso 11 do capítulo 2, eles não deveriam se conformar com as prioridades e valores desse mundo, mas viver como cidadãos dos céus. E assim como os leitores originais, meus irmãos, enfrentaram perseguições por causa da fé, hoje nós somos chamados a viver como estrangeiros espirituais em um mundo que rejeita os valores de Deus. Nós vivemos em um mundo que rejeita tudo que pertence ao reino de Deus, os seus valores, as suas práticas, as suas normas, tudo no nosso mundo hoje vai contra aquilo que nós aprendemos por parte da palavra de Deus. E nós também somos chamados a enxergar esse mundo como peregrinos, como forasteiros. Esse chamado à peregrinação requer o quê? Disciplina para resistir às tentações de acreditar que esse é o nosso mundo. As disciplinas espirituais nos ajudam a manter o foco na eternidade, sabendo que isso aqui é passageiro, que isso aqui é transitório. E, por vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos disso, que nós não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a nós mesmos, mas a outro mundo, mas pertencemos a um outro dono que nos comprou por alto preço. Irmãos, por vezes a gente ouve no meio de nós, cristãos, discursos tão estranhos, de pessoas que estão o tempo todo correndo atrás de uma vida melhor, no sentido assim, alucinado da coisa, sabe? Não é que você não possa fazer da sua vida uma vida melhor. É claro que a gente tem que procurar melhores empregos, melhores oportunidades, se aperfeiçoar academicamente para conseguir subir na nossa empresa, etc. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão de que o céu não é na terra, de que nós não vamos chegar a um nível de vida tão pleno que a gente vai se sentir satisfeito e poder dizer, olha, agora está tudo bem, nada me incomoda mais. Porque esse não é o nosso mundo, irmãos. O nosso mundo é outro. Eu conversava com um irmão que falava sobre a questão do nosso país e etc. E ele falava, bom, eu quero muito sair do Brasil, e eu estou pensando em ir para a Austrália, etc., porque aqui para mim não dá mais, esse país está em decadência. E ele me perguntou, e você? Eu falei, cara, meu mundo nem é esse. Eu pertenço a outro mundo. E assim, se um dia Deus me der alguma orientação e eu sentir da parte do Senhor que Ele está me mandando ir para outro lugar, eu vou continuar aqui, irmãos. Porque o meu mundo nem é esse. E aqui, é óbvio, vou me esforçar aqui para dar uma vida melhor para meus filhos, para minha esposa, é claro. É a minha responsabilidade. Mas eu não vou ficar correndo atrás de país, como se eu fosse encontrar um lugar perfeito para viver. O lugar perfeito que eu tenho para viver, Cristo já preparou para mim. Nós somos forasteiros, meus irmãos, nós somos peregrinos. E ter esse pensamento requer disciplina. A disciplina de lembrar todos os dias de que não pertencemos a esse mundo. E que enquanto estivermos aqui, devemos viver como crentes no Senhor, como santos do Senhor. Lembrando sempre que nós fomos comprados por um alto preço
E é isso que Pedro vai dizer na sequência. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro lembra então os cristãos que a sua redenção não foi conquistada por coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Diferente dos escravos daquela época, que poderiam ser libertados mediante um pagamento de alto preço, de prata ou ouro, alguns podiam ser até libertados por meio de algum tipo de penitência, enfim. Pedro está dizendo aqui, olha, vocês não foram libertados por esse preço. O que libertou vocês, essa liberdade espiritual, foi algo infinitamente mais valioso, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. A intenção de Pedro aqui, meus irmãos, é dizer para os seus leitores que quando eles foram comprados, eles não eram apenas escravos do pecado, como eles viviam uma vida inútil que foi legada por seus pais. Uma vida sem propósito, sem direção, sem um alvo. Mas agora, eles vivem como forasteiros, sabendo que mediante o derramar do precioso sangue de Cristo, eles receberam uma nova vida, uma nova esperança, um novo modo de viver. E isso deveria levá-los a permanecer na missão de refletir o caráter de Deus. Pedro aqui ele vai usar várias figuras do Antigo Testamento. Ele usa a questão, por exemplo, de cingir os lombos e sair e preparar a mente. E aqui ele faz ali no verso 13, ele faz tipo uma... para o leitor original, ele facilmente conseguiria se lembrar do povo do Êxodo que cingiu seus lombos e saiu do Egito e foi em direção à Terra Prometida, mudando o seu modo de pensar, mudando a sua vida. E, de novo, aqui ele usa uma figura veterotestamentária, quando ele traz a ideia do cordeiro, desse cordeiro que é sacrificado em favor do seu povo, e ele está dizendo, olha, o cordeiro que foi sacrificado em favor de vocês é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, se vocês foram comprados por alto preço, recai sobre vocês a responsabilidade de viver de maneira que reflita o caráter de Deus. Então ele revela que todos os sacrifícios do passado apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício definitivo, o único capaz de transformar um homem e lhe dar de fato uma nova disposição de vida. Coisas que os sacrifícios que eram feitos no passado não poderiam fazer pelo povo de Deus. E quando a gente considera, meus irmãos, o preço da nossa redenção, nós devemos também viver em gratidão e responsabilidade. Se Cristo deu a sua vida por nós, nós somos chamados a entregar nossa vida por Ele em resposta. E isso envolve disciplina para mortificar o pecado e viver de maneira digna do Evangelho. Está tudo bem até aqui, irmãos? Então, veja que Pedro está o tempo todo trazendo seus irmãos para uma realidade maior do que a realidade que eles estavam vivendo. Para eles, a realidade da perseguição, das hostilidades, muitas vezes era a única. E Pedro está o tempo todo dizendo, olha, essa não é a realidade de vocês. Vocês não pertencem a esse mundo, vocês não pertencem o fim não está nessas perseguições, nessas hostilidades, mas vocês pertencem a outro mundo, porque vocês foram comprados por um alto preço. E ter esse entendimento não é motivo para que o cristão esmoreça, nem para que ele relaxe, mas recai sobre ele, então, uma grande responsabilidade de, como propriedade do Senhor, servos da justiça de Deus, agir conforme as orientações dadas pelo próprio Deus em sua palavra. E na sequência, Pedro prossegue mostrando que a obra de Cristo não foi uma coisa improvisada ou um acidente. Ele diz no verso 20 que esse cordeiro, sem defeito e sem mácula, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos em favor de vocês.
Deus planejou a redenção do seu povo em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E por que Pedro está falando isso aqui? Mais uma vez, para poder mostrar o tamanho da responsabilidade dos cristãos, que não foram salvos por um plano B de Deus, mas foram salvos por uma obra que foi proposta antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, o próprio Deus já havia providenciado o plano de salvação para o seu povo. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, meus irmãos, de sermos chamados filhos de Deus, alvos de uma graça que foi proposta para nós e que foi revelada a nós e preparada para nós antes da fundação do mundo. E essa verdade deve encher o coração do cristão de temor, mas também de paz, por saber que a nossa salvação não é fruto do nosso mérito, não é fruto do acaso, mas é um plano soberano de Deus, que decidiu revelar o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo, em favor do seu povo. Então ele aponta para Cristo, mostrando para os seus leitores que Cristo é o centro da fé que eles possuem. É o que ele vai dizer no verso 21, por meio dele, por meio de Cristo, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro está dizendo, olha, permaneçam firmes na vida de piedade, na busca da vida piedosa, na vida santa, pois a fé que vocês têm não está fundamentada num vazio, nas circunstâncias, mas ela se fundamenta em uma pessoa que é Cristo Jesus. É por causa da morte e da ressurreição de Cristo que todo cristão pode ter a sua fé e a sua esperança em Deus. Mesmo diante de circunstâncias adversas, por meio de Cristo, eles pertencem à família de Deus, o que os possibilita a viver uma viva esperança da glória que há de se manifestar no fim dos tempos. Por meio dele, de Cristo, é que vocês têm essa fé e a esperança em Deus. A nova vida que recebemos de Cristo, meus irmãos, não é algo que nós começamos por conta própria, porque isso seria moralismo, né? Essa ideia de que você pode, com os seus atos, com a sua própria força, conseguir se chegar até Deus. Essa obra de salvação não começa por nossa conta própria, mas ela se inicia e é sustentada por Deus. É Ele que providenciou a salvação para cada um de nós antes da fundação do mundo. Assim somos chamados a viver, meus irmãos, em disciplina. Lembrando que, por pior que seja o cenário em que estivermos vivendo, a nossa fé, diferente do que muitos dizem por aí, não é centrada em nós mesmos, nos nossos valores, em circunstâncias que nos permeiam, mas nossa fé, o centro da nossa fé é Cristo, que através de sua obra redentora sustenta a nossa caminhada, a nossa esperança em Deus. De novo, meus irmãos, a disciplina espiritual não é opcional para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Ela é uma resposta natural para a grandeza da graça que nos foi dada. Cristo veio a esse mundo em favor de nós. Ele veio a esse mundo por favor, é o que Pedro vai dizer, em favor de vocês, e isso também serve para nós. Cristo não veio a esse mundo por interesse próprio ou por prazer. Tipo assim, eu vou dar uma voltinha ali na terra para ver qual é que é. Assim como faziam os deuses da mitologia grega, né? Que vinham aqui passear, faziam as besteiras, depois voltavam lá para o Olimpo. Não. Cristo não veio por prazer. Cristo veio em favor do seu povo. Favor, graça, um dom gratuito de Deus. E saber que fomos comprados por alto preço, por um preço tão alto, nos motiva, meus irmãos, a viver em temor e santidade, reconhecendo que a nossa vida não nos pertence. Meu irmão, das duas, uma. Ou você pertence ao Senhor ou você não pertence. Não há um meio termo, sabe? Eu pertenço mais ou menos. Deus comprou só meu lado esquerdo, meu lado direito é meu ainda. Ou você pertence ao Senhor, porque se você pertence a Ele, Ele pagou um alto preço. Ou você não pertence. E o que vai evidenciar esse pertencimento é o quê?
a sua vida, a sua disposição de viver, o quanto você reflete ou não o caráter de Deus, a nossa disciplina. E não bastasse tudo isso, meus irmãos, Pedro ainda vai falar mais. Ele vai concluir, então, o capítulo destacando a disciplina do amor, o amor fraternal, como uma evidência essencial da nova vida em Cristo. Ele apresenta o amor não como um sentimento, mas como uma prática intencional e disciplinada, essencial para a caminhada em santidade. Veja aí o verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Esse verso destaca, meus irmãos, duas verdades que estão interligadas. Primeiro, a purificação da alma é um ato da graça de Deus, mas ocorre em resposta à obediência à verdade, ou seja, à palavra de Deus e ao Evangelho. A segunda verdade é o propósito dessa purificação é capacitar os crentes a viverem amor genuíno e profundo uns pelos outros. A obediência à verdade não é uma obra meritória, não é algo que vem de nós mesmos, é fruto da regeneração. Uma vez purificados pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a demonstrar um tipo de amor que antes era impossível devido à corrupção da nossa natureza. Quando nós somos regenerados por Cristo, nós recebemos uma nova disposição de amar, algo que nós só encontramos através dessa transformação que recebemos do Espírito Santo. Então, Pedro vai destacar aqui que esse amor deve ser um amor não fingido, um amor intenso. O termo aqui grego que ele usa para essa palavra intensamente, para esse amor intenso, esse termo grego ele implica no esforço intencional e dedicado de mostrando que o amor é uma prática que existe disciplina. Amar intencionalmente não é aquela coisa tipo assim, eu não estou sentindo nada por ele, né? Tipo adolescente apaixonado. Não. O amor do crente é um amor intencional, que exige disciplina. Disciplina. Esse amor não se baseia em sentimentalismo ou conveniência. Não é amar. Pedro não está dizendo assim, ama só quem te agrada. Não, é um amor que não é baseado em sentimentalismo nem conveniência, mas é um compromisso, é uma disciplina sincera de buscar o bem do outro. E isso numa comunidade que sofria tantas perseguições, tantas hostilidades, era muito importante, fazer toda a diferença. Que esses irmãos encontrassem um no outro esse amor intencional, essa disposição de se amarem. Porque o mal pelo mal, eles já encontravam muito mal por parte dos gregos e romanos, gentios, que não pertenciam à família de Deus. Então, Pedro está dizendo, olha, aquilo que o ódio, o rancor, as perseguições, que isso venha de fora, mas entre vocês que haja esse amor fraternal, não fingido, amor intenso uns pelos outros. Assim também nós, meus irmãos, somos chamados a cultivar relacionamentos sinceros na comunidade de fé. E isso envolve disciplina. Isso envolve perdão, isso envolve suporte mútuo, uma disposição para sacrificar o nosso conforto em benefício dos nossos irmãos. Lá em Atos, quando Lucas vai relatar o crescimento da igreja, ele vai dizer, olha, eles cresciam no partir do pão, na comunhão, na divisão de bens, e eles tinham tudo em comum. Os irmãos não mediam esforços para se amar, para se ajudar, para se beneficiar. A disciplina do amor é essencial para o nosso crescimento em santidade, porque no reino de Deus, não existe carreira solo. Sabe, do tipo assim, não, eu estou bem aqui sozinho, não mexe comigo não. Não, eu sou antissocial. Eu tenho fobia social. Vai se converter, irmão. Ou você tem fobia social ou você pertence a um corpo, porque a igreja é um corpo. A igreja de Cristo é um corpo vivo e, como um corpo vivo, deve nutrir e amar cada um de seus membros para que todo o corpo tenha saúde.
Amar intensamente nossos irmãos, meus irmãos, também requer disciplina. Porque tem irmão que é mais difícil de amar. É ou não é? Tem irmão que é mais complicado. Não falo por mim porque eu sou um doce de pessoa, né? Brincadeira, talvez eu seja o mais difícil, mas enfim. Tem irmão que é complicado. E isso exige disciplina, meus irmãos. A cada oportunidade que você tiver, se aproximar daquele irmão em ato de amor. Baixar a guarda. E veja, meus irmãos, que Pedro aqui ele não dá margem para nada, porque ele fala um amor não fingido. Então, assim, aquele sorrisinho do tipo assim, né? Eu amo todo mundo, coisa linda. Não é não, gente, é na prática. É um amor não fingido, é sem sentimentalismo, é aquele amor que se suja para poder ajudar o irmão se for preciso. Né? É aquele amor que vê o próximo, que vê no próximo a figura de Jesus, porque nós refletimos a imagem de Deus. E isso, meus irmãos, faz parte dessa nova vida que recebemos da parte do Senhor, e é por isso que Pedro vai continuar dizendo, né? Falando sobre isso, que isso é um fruto da regeneração, porque ele vai dizer, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E ele contrasta, então, duas naturezas. Primeiro, a semente corruptível, que nos foi transmitida por nossos pais terrenos, né? Herança de Adão, marcada pela fragilidade, pela finitude, né? Quando Pedro vai dizer aqui anteriormente sobre a vida que nossos pais nos legaram, ele chama essa vida de uma vida inútil. Então, a semente corruptível, ela vem de uma vida inútil, uma vida que é entregue ao pecado. E aí ele contrasta com a outra natureza, que é a semente incorruptível, que é a nova vida, que nós simbolizamos por meio do batismo, essa nova vida em Cristo, que nós recebemos mediante a graça de Deus. E essa vida, diferente da vida que nossos pais nos legaram, que é uma vida inútil, essa é uma nova disposição de viver. Se antes, quando nós éramos gerados na semente corruptível, Pedro disse que a vida que nós legamos é uma vida inútil, agora ele está dizendo que, nascidos em Deus, ele nos gera a partir de uma semente incorruptível. E assim, seus ouvintes e também nós recebem um coração puro, com uma nova disposição de amar. Antes, nós só éramos capazes de amar se o nosso amor tivesse algum tipo de retribuição, né? A gente ama geralmente aqueles que podem nos oferecer alguma coisa. Mas agora não, agora é um amor fraternal não fingido, intenso por nossos irmãos, é uma nova disposição de amar, que só vem a partir da regeneração por meio da fé em Cristo Jesus. A regeneração é o ato pelo qual o Espírito Santo ele transforma o homem, capacitando esse homem ou mulher a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa nova vida não é apenas um renascimento espiritual, mas também um convite a uma nova forma de viver, marcada por amor, santidade e comunhão. Assim como a semente natural produz frutos de acordo com a sua espécie, a semente incorruptível de Deus gera frutos espirituais em nós, sendo o amor o principal dele, de acordo com o que Paulo fala aos Gálatas, né? E isso nos desafia, meus irmãos, a abandonar o egoísmo, as atitudes que nós herdamos da nossa natureza caída, abraçando uma vida que reflete a glória de Deus. Essa glória que nos é revelada através de sua palavra que permanece para sempre. Porque, meus irmãos, por mais difícil que sejam as disciplinas espirituais, por mais difícil que seja a disciplina de buscar a santidade, por mais difícil que seja a busca pela disciplina espiritual, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que essa vida aqui é passageira, que hoje estamos e amanhã não estaremos. E por isso é tão importante que no dia de hoje, que é o tempo que nós temos, nós busquemos as disciplinas espirituais
E é com esse assunto sobre a brevidade da vida que Pedro vai encerrar o nosso estudo de hoje. Ele conclui, então, com essa citação de Isaías, dizendo, verso 24, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e a sua glória é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então, esse contraste enfatiza a fragilidade da vida humana e a eternidade da palavra de Deus. A metáfora, então, que ele usa aqui da erva que seca e da flor que cai reflete a realidade da existência humana, breve e passageira. Em contraste, meus irmãos, a palavra de Deus que nos regenera, o meio pelo qual Deus se comunica com o seu povo, essa palavra que revela a nós a esperança viva que nós temos em Cristo, essa palavra é eterna e imutável. Pedro está lembrando aqui os seus ouvintes que essa palavra que foi semeada dentro dos corações deles. Uma palavra que, diferente da nossa vida, não é passageira, mas é uma palavra cuja semente tem frutos eternos, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Uma palavra que, uma vez semeada, plantada no coração humano, o leva a uma nova vida com Deus até a eternidade. Então, se a nossa vida nesse mundo é breve, e a mensagem que Pedro passa para os seus ouvintes, nós devemos aproveitar todo o tempo que temos para viver de maneira a agradar a Deus, dedicando-nos à sua palavra e ao amor fraternal. E esse chamado é especialmente relevante, meus irmãos, em um mundo que valoriza aquilo que é imediato, aquilo que é superficial, mas ignora aquilo que é eterno. Pouco se fala, meus irmãos, hoje em dia sobre eternidade, sobre transcendente, sobre aquilo que está acima de nós. Nós estamos tão focados naquilo que está diante dos nossos olhos, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal. E às vezes, meus irmãos, algumas coisas acontecem para que nós possamos nos lembrar de que tudo isso daqui vai passar. Hoje existe, amanhã pode não existir mais. Quantas vezes a gente recebe notícia de alguma pessoa que faleceu e às vezes a pessoa que não tinha nada, estava tudo bem, e de repente acontece. Mas, meus irmãos, aqueles que têm a palavra do Senhor semeada em seus corações e guardam essa palavra, esses também permanecem para sempre, porque, embora mortos aqui nesta vida, serão ressuscitados no glorioso dia do Senhor. Então, ao lembrar que fomos regenerados por uma semente incorruptível, Pedro desafia os seus leitores e também nós hoje a viver de uma maneira que venha refletir essa nova identidade em Cristo, buscando continuamente a edificação mútua e fortalecimento dos laços do amor na igreja. Essa prática nos ajuda a enfrentar a brevidade da vida com esperança, sabendo que enquanto tudo ao nosso redor é passageiro, o que é feito em Cristo e em sua palavra permanece para sempre. E aqui, meus irmãos, já concluindo, eu digo que ser cristão tem um custo. E não é um baixo custo, é um custo alto. O próprio Jesus quem disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cama, vai descansar. Não. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é uma coisa fácil de carregar, irmãos? Não parece, né? Não é, meus irmãos, um esforço feito para alcançar a salvação. E graças a Deus por isso, porque nenhum de nós seríamos capazes. Mas é um esforço que só aqueles que foram redimidos por Cristo conseguem suportar. Ninguém que não foi redimido por Cristo consegue suportar o peso de ser um seguidor de Jesus. Sabe essas pessoas que a gente vê que passaram muito tempo na igreja e de repente se desviaram? É porque essa pessoa não foi regenerada. E seguir a Cristo por vontade própria, sem ter o coração regenerado, não dura muito tempo.
cedo ou tarde, isso vai acabar, porque é um fardo pesado. E somente aqueles que foram regenerados por Cristo podem suportar. Só aqueles que receberam o dom da salvação podem suportar até o fim. Eu me lembro quando Jesus chama ali Pedro e André, no comecinho do seu ministério. E tem um trecho da passagem que é muito interessante, que diz que Pedro e André imediatamente largaram as suas redes e seus barcos e seguiram Jesus. O mesmo acontece com João e Tiago. De imediato eles deixam seu pai, Zebedeu, deixam o barco, deixam as redes e vão seguir Jesus. E a gente pensa, né? Os caras estavam pescando. Pô. O mínimo que eles podiam fazer é deixar a rede lá. Só que para nós, pescar hoje é um hobby. Para eles, era um empreendimento. Naquela cultura, ser pescador era um trabalho muito importante. Ainda hoje existem pescadores, e é um trabalho importante até hoje, mas o que eu quero dizer é que naquele contexto era muito mais do que é hoje. Porque hoje nós temos outras muitas oportunidades, mas naquele contexto, meus irmãos, ter uma rede, ter um barco, era algo que exigia, para largar aquilo exigia um custo muito alto. Imagine você, Jesus te chama hoje, você larga seu emprego, tudo que você construiu até hoje, né, seus empreendimentos, e você segue Jesus, era mais ou menos isso. E claro que eu não estou aqui falando que a gente tem que fazer isso, estou usando como exemplo que o custo para seguir Jesus é um custo alto. Não à toa, quando Jesus se encontra com um jovem rico, o que acontece? Jesus fala, olha, se você quer me seguir, pode vir, meu amigo, você é bem-vindo agora, vende os teus bens, dê aos pobres e vem. E o jovem rico travou, ele falou, bom, peraí, né? E o texto diz que ele foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Seguir, meus irmãos, a Cristo tem um custo, e geralmente esse custo é alto. Esse custo exige disciplina. A disciplina de buscar os dons espirituais, a disciplina de buscar as disciplinas espirituais, a disciplina de buscar a santidade e uma vida piedosa. E nós não podemos, meus irmãos, esperar que as coisas mudem ao nosso redor, que o nosso contexto mude, para que aí então a gente vá buscar disciplinas espirituais para alcançar uma vida piedosa. Bom, quando eu conseguir um emprego novo, aí sim eu vou conseguir ter disciplina espiritual, porque eu vou ter mais tempo. Não, quando os meus filhos crescerem, tiver com 15, 16 anos, eu vou ter mais tempo, e aí sim eu busco disciplinas espirituais. Não, o que me atrapalha é minha esposa, vou me divorciar para que eu seja capaz de buscar minha disciplina espiritual. O meu problema, na verdade, é que, bom, eu tenho aqui um contexto muito conturbado, eu tenho muitas tarefas, mas quando me aposentar, aí sim eu vou conseguir buscar as disciplinas espirituais. Meus irmãos, se você não busca a disciplina espiritual hoje, se isso não arde o teu coração hoje, se você não acorda todos os dias pensando como eu posso ser um cristão melhor hoje, alguma coisa de errado existe na sua vida. Meus irmãos, se os leitores de Pedro, os leitores originais, se eles deveriam zelar por suas vidas como cristãos e buscar as disciplinas espirituais, mesmo no contexto de perseguição física, onde isso poderia levar eles à morte, por que nós não vamos fazer isso hoje, no contexto em que vivemos? O dia de buscar a disciplina espiritual é hoje, é no contexto que você vive hoje, é com a família que você tem hoje, é com o trabalho que você tem hoje, é na igreja que você frequenta hoje. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem disciplina para tanta coisa, né? Disciplina para estudar outras coisas fora da igreja, né? E aí a pessoa, não, estou disposto aqui agora, vou fazer um curso, vou acordar todos os dias, vou estudar, vou conseguir, vou assistir às aulas e o cara está ali disciplinado. Ou então, o mais famoso, né, que é a disciplina do exercício físico. E olha, é uma boa disciplina, tá, gente? Pelo amor de Deus. Façam exercício físico para o bem de vocês. Eu estou usando como exemplo que, às vezes, a gente tem tanta disciplina para outras coisas. E quando chega na parte do reino de Deus, parece que a gente dá uma... Não, isso aqui é mais difícil, vamos... Daqui a pouco a gente consegue. Meus irmãos, a vida passa tão rápido que é como a flor da erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
e ela continua nos chamando a uma disciplina espiritual. E o dia de começar essa disciplina é hoje. É hoje. Teve um ano, eu ainda era solteiro, e aí a gente tem mais tempo, né? E eu tinha me proposto um desafio de assistir um filme por dia todos os dias do ano. Uma virada de ano, né? Então a ideia era assistir 365 filmes, o ano inteiro. E eu fui muito bem até chegar ali, acho que foi junho ou julho, eu sei que foi no meio do ano. Estava conseguindo, todos os dias eu vi um filme. E aí isso me chamou a atenção, que eu pensei, bom, essa disciplina de buscar assistir um filme por dia está roubando meu tempo devocional. Porque, às vezes, eu deixava de fazer o devocional para conseguir assistir o filme que eu tinha que ver aquele dia. E foi quando eu parei. Porque, bom, meus irmãos, nós temos que ter prioridades. E a prioridade na vida de um crente é a vida com Deus. Não podemos esquecer, meus irmãos, daquilo que há de vir. As disciplinas que nós temos aqui nesse mundo, o máximo que nós vamos conseguir é um melhor emprego, é um corpo legal na academia, é assistir 365 filmes, e isso é o máximo, esse é o ápice. Mas nós precisamos ter disciplinas espirituais para aquilo que ainda está por vir. Novos céus e nova terra, que não vai ter fim, meus irmãos, não vai ser algo que vai durar por um breve tempo como a nossa vida terrena, mas vai ser algo que vai durar por toda a eternidade. E, meus irmãos, se nós não temos prazer em buscar disciplina espiritual nesse mundo, o que nós vamos fazer no céu? Por que nós vamos habitar no reino de Deus? Você não pertence a você mesmo, você foi comprado por um alto preço, não se esqueça disso. As disciplinas espirituais, meus irmãos, não são um peso imposto sobre nós, mas um ato, um meio da graça de nos fortalecer na caminhada cristã. Quando disciplinamos as nossas mentes para buscar a santidade, os nossos corações para viver em temor diante de Deus, nossos relacionamentos para refletir o amor de Cristo, nós nos tornamos testemunhas vivas da transformação que a palavra de Deus opera em nós. Portanto, meus irmãos, que nós possamos viver como peregrinos nesse mundo, disciplinados em nossa busca por santidade e comprometidos em amar uns aos outros com amor sincero. E que a nossa esperança seja firmemente ancorada na graça que há de ser revelada no dia de Cristo Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja. Sabendo que, apesar da brevidade da vida, aquilo que fazemos para o reino de Deus tem valor eterno. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Primeiro, em louvor e gratidão, porque fomos comprados por um alto preço. Te louvamos porque recebemos de Ti uma nova disposição para viver, e essa nova disposição traz consigo, meu Deus, uma nova esperança de que não pertencemos a nós mesmos e que o nosso mundo não é esse. Mas que, apesar de circunstâncias adversas, e por mais difícil que seja, Senhor, a caminhada cristã e aquilo que ela nos exige, aquilo que fazemos para o Teu reino tem valor eterno. Ó Senhor, quantas vezes é difícil termos um coração disciplinado? Por vezes, Senhor, nós temos até repulso da palavra disciplina, porque sabemos o que virá depois, que são coisas que nós precisamos fazer todos os dias. Mas, Senhor, quando se trata de disciplinas espirituais, isso é algo que nós devemos zelar com amor. Sabendo, meu Pai, que essas disciplinas nos aproximam do Senhor. Essas disciplinas nos levam a cumprir o objetivo da nossa vida, que é refletir o caráter de Deus em nosso viver. Eu oro para que o Senhor dê a cada um de nós que estamos aqui um coração disciplinado. Senhor, nas próximas aulas nós vamos estudar
cada uma das disciplinas espirituais, mais especificamente, mas para isso, primeiro, nós precisamos ter um coração que deseja essas disciplinas. Então, Senhor, que possamos sair daqui hoje com esses corações sedentos por viver uma vida disciplinada, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que viemos a aprender depois. Senhor, que de todas as disciplinas da vida, a mais importante para nós seja a disciplina espiritual, que nos leva a uma vida de piedade. Se para os leitores de Pedro, que viviam em um contexto tão adverso, eles foram exortados a permanecer firmes em sua caminhada de santidade, quanto mais para nós hoje, Senhor, que recebemos a Tua palavra e com ela a revelação de Cristo e da Sua graça que opera em nós e o Seu chamado para a santidade. Nos ajude, Senhor, fortalece a nossa caminhada e que todos os dias, ao acordar, nós possamos, meu Deus, nos lembrar que precisamos ter disciplina espiritual para que a nossa fé não esmoreça, mas para que a nossa alma seja salva. Nós clamamos a Ti, Senhor, nos ajude e nos dê a compreensão, meu Deus, todos os dias, de que essa é a nossa meta, refletir o caráter de Deus com todo o nosso viver. É o que Te pedimos, gratos, porque pertencemos a Ti e somos parte da família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe.